Bom, a pergunta que faço é, estamos aí já mais uma cirurgia. Se desse para a gente dimensionar o quadro dele, desde a entrada no hospital até este momento, é delicado, não é? Essas cirurgias, elas eram previstas? O que o senhor poderia adiantar para a gente? Bom, Silvio, o que eu acho é o seguinte: a cirurgia para hematoma subdural crônico é uma cirurgia de baixa complexidade, tá? Geralmente, alunos de medicina são habilitados a fazer. Eu fiz uma cirurgia, a primeira cirurgia dessa que eu fiz, eu estava no quarto ano de medicina. Então, não é o fim do mundo. É uma cirurgia de pequeno grau de agressividade, pequena invasão. É uma cirurgia que não envolve manipulação do tecido cerebral. Então, o hematoma ele fica ali localizado entre o cérebro e a meninge. Então você não tem risco de sequela. A segunda intervenção que foi feita nele, que foi a embolização, ela se destina a eliminar a artéria que nutre a cápsula do hematoma. É um procedimento também similar a um cateterismo cardíaco, só que você vai até uma artéria que fica na meninge, ao invés de parar no coração. Também não é o fim do mundo. O que causa uma estranheza um pouco maior em toda essa situação é que hoje vieram à tona aí algumas informações a respeito de um quadro febril. Teoricamente seria uma febre de origem viral, um quadro semelhante a uma gripe, etc, etc, etc. E pelas notícias que eu vi, essa gripe teria surgido na segunda-feira. Então é estranho um paciente ser operado de uma coisa que é uma urgência, mas que não é uma emergência, em vigência de um quadro infeccioso. Por que eu te digo isso? Emergência é aquilo que põe a vida do paciente sob risco iminente. Então, se não operar, vai morrer, né? Se a situação dele não era tão grave assim, era um quadro mais de uma dor de cabeça forte, etc., talvez pudesse se esperar. Se, mesmo em vigência de infecção, foi operado, quer dizer que já era um hematoma aí de um volume considerável e o neurocirurgião avaliou que não era seguro deixá-lo sem intervenção cirúrgica. Então a história não está batendo muito, entende? Tudo bem, eu vou passar então agora a palavra para o Flávio Morgenstern. Doutor, uma honra estar conversando com o senhor a respeito disso. Eu quero saber de uma coisa. Hoje a gente viu notícias, assim pelo menos foi veiculado, de que o Lula estava bem, estava despachando leis, inclusive, a partir da UTI. Para um idoso, né, tem 80 anos, é uma idade já bastante avançada, ou seja, qualquer procedimento muito mais simples, ele acaba se tornando mais complexo por obviedade, né, com o organismo já enfraquecido. Parece crível, assim, essa ideia de que ele estava bem despachando leis da UTI? Olha, Flávio, o prazer é meu estar falando com você. Eu acho que, além de ser crível ou não, não é prudente, né? Você ter um indivíduo que está num processo de recuperação de duas agressões, né, que são duas intervenções, uma cirúrgica e outra por cateterismo. Esse indivíduo devia estar focado na recuperação dele, né? Segundo, essas leis foram levadas para ele de que jeito? Foram levadas fisicamente para que ele lesse? Não é ambiente de UTI, não é ambiente para você ficar entrando com coisas para indivíduos analisarem, despacharem com assessores. Ah, não, isso ficou sendo feito por celular. Desculpe, ambiente de UTI também não é ambiente para paciente estar com o celular na mão, conversando com os outros, até porque existem outros pacientes internados na UTI que precisam de cuidados intensivos e qualquer conversinha para o telefone acaba atrapalhando, né? Então não é muito crível para mim que isso estivesse acontecendo em um ambiente de UTI, que geralmente são ambientes extremamente restritivos quanto ao uso de celular, quanto à presença de visitas, etc. e tal. Carlo Cauti, vamos lá. Doutor, muito boa noite. Eu queria voltar ao assunto que o senhor estava tratando na primeira parte da nossa conversa sobre a urgência, né, dessa operação, a tempística, porque de fato ontem o mercado financeiro ficou muito alterado, né, ficou aparecendo operações muito atípicas por causa da primeira comunicação do hospital do Sírio-Libanês, com o boletim médico do meio-dia, que dizia que estava tudo bem, e depois, às 4h30 da tarde, mais ou menos, entre 4h30 e 5h, a comunicação que o presidente seria submetido a outra operação cirúrgica.
Eu queria lhe perguntar, isso é normal? Nessas horas, é possível que os médicos tivessem se percebido alguma coisa diferente? Eles já sabiam de manhã e não comunicaram ao meio-dia? Na sua opinião, o que aconteceu e pode acontecer novamente algo do tipo que poderia provocar novas alterações no mercado financeiro, como vimos ontem com a bolsa disparando e o dólar caindo para menos de R$ 6? Olha, eu concordo com você. Eu acho que ainda mais num país onde nós temos um histórico traumático, que foi, por exemplo, ocorrido, né, da parte médica com o presidente Tancredo, né, que foi muito parecido, né? Então, o Tancredo foi, interna, não é nada, ele tá bem, não sei o que, de repente ele não saiu mais do hospital com vida, né? Então fica esse trauma e as pessoas ficam se perguntando, será que isso está se repetindo? O que será que está acontecendo? Então vamos lá. O que é que eu acho que aconteceu? Frisando aqui que eu não tenho acesso ao prontuário do Lula, ele não é meu paciente, e se fosse eu não poderia estar falando porque cabe o sigilo médico na relação médico-paciente, né? Então, feitas essas ressalvas, se fosse um paciente meu, ele teria sido operado, teria sido drenado o hematoma subdural crônico dele, e o paciente sai da cirurgia com um dreno, como saiu o Luiz Inácio Lula da Silva, saiu com um dreno da cirurgia. Esse dreno, ele fica com um débito diário que vai sendo analisado quanto ao seu volume, quanto drenou, quantidade, quanto ao seu aspecto, se é um aspecto límpido ou se é um aspecto hemorrágico. Se é um aspecto hemorrágico, indica que ainda tem uma fonte ativa de sangramento e que se eu simplesmente eliminar esse dreno, aquele hematoma que motivou a primeira cirurgia, ele vai se reformar. Ele vai coletar novamente e assumir uma dimensão que vai requerer nova cirurgia. Então, o que se faz na tentativa de evitar? Olha, o dreno aqui está vindo conteúdo hemático. Puxa, então precisamos tentar reduzir essa nutrição desse hematoma, essa irrigação desse hematoma. Aí o indivíduo vai para o cateterismo e enfia um caninho aqui na artéria femoral e sobe até a artéria meningéia média, que é a artéria mais frequentemente envolvida na formação, aí, na nutrição da cápsula desses hematomas. E aí ele emboliza essa artéria. O que é emboliza? Ele oclui essa artéria. Ele entope essa artéria. Quando você tem sucesso nesse processo, aí há uma chance de 80% a menos de risco de reformar o hematoma. Você reduz o risco de reformação do hematoma, então, em 80%, 82%. Então, o que eu acho que aconteceu com o Lula é que ele foi operado, saiu da cirurgia com dreno, o dreno mostrou que ainda havia algum grau de sangramento ali e os médicos decidiram, bom, então, para evitar de reformar esse hematoma, vamos embolizar essa artéria? Vamos. O procedimento também não é muito complexo, vai lá, enfia o catéter na femoral, sobe, tem gente que faz até isso com anestesia local, sobe o catéter, chegou na artéria meningéia média, que é uma artéria extracerebral, uma artéria que está na meninge, oclui essa artéria. Pronto, eliminei 82% de chance a menos dele reformar esse hematoma. Então é isso que eu acho que foi a sequência racional de decisão no caso dele. Não sei se efetivamente foi porque não tive acesso ao prontuário, mas seria assim que eu agiria com um paciente meu. Vou passar para Fabi Barroso. Boa noite, doutor Paulo. Prazer recebê-lo aqui também conosco. Eu queria fazer uma pergunta que tem um pouco mais a ver com a vida pregressa, que não é somente aí, a gente pode dizer que é do Lula, mas de muitos brasileiros, infelizmente, mas histórico de vida e de hábitos, né, que tiveram. Então, aqui a gente pode, sim, falar, supostamente, que ele tenha tido um problema ou não, né, não sei se ele encara isso como problema, mas algo com o alcoolismo, né? Algo que pode piorar. Eu queria saber quanto isso interfere nessas questões de tanto da probabilidade de ser pior ou se isso realmente não afeta em nada, né? Por ele ter tido um histórico em relacionado a essa doença que afeta tantos brasileiros. Boa noite, Fabi. Então, eu não sou do círculo de amizades do Lula, nunca o tratei, não é meu paciente, mas do ponto de vista genérico de riscos, você está coberta de razão. Então, se ele tem realmente esse hábito, né, de ingesta frequente de bebida alcoólica, isso eleva sobremaneira o risco de sangramentos, inclusive sangramentos intracranianos. Além disso, né, além do risco maior de formação e reformação de hematomas, existe também a questão que o uso frequente de bebida alcoólica, além da idade avançada, reduzem bastante a capacidade imunológica do indivíduo.
Então, o indivíduo que está internado no UTI, que já é um ambiente que predispõe à infecção, que foi submetido a 2 procedimentos invasivos, sendo um deles uma cirurgia, o outro cateterismo, submetido a 2 anestesias, o que por si só também já implica na imunidade, ainda tem um histórico de idade avançada de ingesta de bebida alcoólica, aí a gente tem que começar a ficar de olho aí em possíveis quadros infecciosos. Muito bem, quero então agradecer aqui a Dr. Paulo Porto de Mello, que além de um brilhante profissional, é meu amigo. Chamei de senhor aqui, mas é meu amigo com muito orgulho. Paulo, muito obrigado, um grande abraço. Eu que te agradeço, Silvio. É muito prazer em fazer parte do seu círculo de amizades.